Viva! A minha ideia hoje é fazer aqui uma pequena webcast que serve como apoio a quem não utiliza Integration Services todos os dias. Eu já tive que ensinar a nível introdutório Integration Services várias vezes e o que se passa é que como nós não estamos habituados a utilizar ou como vimos de DTS, não entramos rapidamente no esquema dos Integration Services e passado algum tempo, quando começamos a trabalhar com eles, sentimos dificuldades. Quando eu estou há algum tempo sem trabalhar com Integration Services, para me relembrar rapidamente de um conjunto de características dos Integration Services, uma das hipóteses que eu tenho é construir um pequeno projeto, que é o que eu estou aqui a fazer, vou colocar um desktop, em que carrego diversos fecheiros de texto que estão dentro do mesmo diretório para uma base de dados e rapidamente me vou relembrar dos diversos passos que eu tenho que dar para criar soluções de Integration Services. Portanto, isto é um pequeno tutorial de como carregar diversos fecheiros de texto para dentro de um SQL Server. Eu já criei aqui um novo projeto tipo Integration Services, estou com o Bits, com a versão 2012 com as Data Tools, o esquema é o mesmo para o que eu vou fazer, apesar das Data Tools trazerem muitas diferenças e o 2012 muitas diferenças a nível de Integration Services, mas para o 2008 R2, 2008 funciona perfeitamente bem com o Bits e da forma como eu aqui vou fazer. Este projeto é um projeto simples, criado desde raiz, chamei-lhe ABC e tem aqui já um package. O package tem uma relação de 1 para 1 aqui com o Control Flow. O Control Flow é que o tab onde eu posso pôr as tarefas e onde eu vou criar o meu fluxo. Este é o fecheiro que eu quero ler. Ok? E vou já copiar aqui um segundo fecheiro. Vou-lhe chamar T2. E este T2, em vez de pôr Maria João, vou pôr aqui 3 Manuel e vou pôr aqui o 4, que é a Filipa, por exemplo. Portanto, tenho dois fecheiros, T2 e T1, dentro do mesmo diretório, T1 e T2, cá estão eles, e eu quero carregá-los para dentro da minha base de dados. É para isso que servem os Integration Services. Então vamos fazer um pequeno teste primeiro, como carregar um destes fecheiros para dentro da base de dados. Para isso eu preciso de uma task, a task que trabalha com dados é a task de Data Flow. Vou-lhe já mudar aqui o nome, vou-lhe chamar DF1 ou carrega ficheiro e ela tem a representação gráfica aqui e um Dataflow trabalha então com fontes e destinos para dados, colocando no meio um conjunto de transformações. O que eu quero numa primeira fase é carregar, vou puxar aqui a Source Flat File, vou criar um novo Connection Manager que me vai aparecer aqui, que eu posso reutilizar dentro do meu package. Vou-lhe chamar ficheiros teste. Vou dizer, apontando explicitamente para um fecheiro, vou apontar aqui para o meu teste para o T1. E ao apontar, ele já identificou estas três colunas. Eu vou dizer que a primeira linha tem os nomes das colunas, cá está. E vou já mudar aqui alguns dados, vou dizer que o ID é do tipo inteiro, é um 4-byte signed integer. Vou dizer que o nome tem um output column de 50, ok? E pronto, aqui está o preview e tenho a minha origem de dados interpretada já com este esquema, com estas colunas. Isso quer dizer então que esta seta verde é a representação da saída desta shape que aqui está com aquele esquema. Não quero fazer transformações, quero apenas colocar isto dentro do SQL Server. E colocar dentro do SQL Server, preciso então arrastar aqui um SQL Server Destination ou um EDB Destination. Se eu clicar duas vezes aqui na seta, cá estão os metadados, são aquelas duas colunas, ok? E eu agora vou dizer em que tabela é que eu quero colocar na base de dados. Deixem-me só ver se tenho aqui um SQL Server a funcionar. Eu vou colocar isto no 2008 R2. Deixem-me só arrancar o serviço. E vou arrancar aqui também o Management Studio. Portanto, estas minhas instâncias, eu preciso de criar uma nova ligação à instância, que é esta que aqui está, vou ligar-me à AdventureWorks. Já aqui tenho, se não aparecer aqui Data Connection, crio uma nova Data Connection, onde vou passar o nome da instância
algo como isto, Authentication e depois o nome da base de dados. Ela já arrancou. Eu vou utilizar AdventureWorks para guardar esta tabela com os dados destes fecheiros. Vou aproveitar neste passo, posso criar uma tabela. E ele está-me já a dizer, ele consegue inferir que tipo de tabela é que é. Vou chamar esta tabela testes e vai ter um inteiro, id embaixado 50, que é o nome. Vou fazer os mapeamentos entre a entrada, ele demorou um bocadinho de tempo porque está a criar a tabela, já está, a tabela está criada. Se eu vier ao Management Studio, se me ligar a esta instância, a AdventureWorks, eu já devo ter aqui uma tabela de testes vazia nesta fase. From testes. Pronto, cá está a ID e nome. Aqui este passo criou uma tabela. Aqui está a ligação entre a entrada e a tabela propriamente dita. A entrada, esta seta e os dados da tabela têm os mesmos nomes. Posso alterar algumas coisas da forma como os dados são carregados. Não vou fazer isso. Vou apenas fazer play. E ao fazer play, se tudo correr bem, que não é o caso, eu neste momento estaria a carregar os dados para aquela tabela. Eu vou fechar aqui esta instância do BIDS e neste momento eu estou aqui com um problema provavelmente de permissões. Vou correr aqui o meu BIDS como administrador. Vou abrir novamente este projeto e deixem-me ver agora. Ok, já abri o projeto, já pedi para correr e pronto, cá está. Neste momento era um problema de permissões para aceder aos fecheiros e neste momento já consigo aceder aos fecheiros e carregá-los para dentro da base de dados, só com os passos que fiz no ponto anterior. E se vier aqui ao Management Studio, cá está, já tenho a minha tabela. Vou limpar os dados. Vou limpar os dados e trunquei table testes. Não tenho dados nenhum dentro desta tabela. E então vou passar para a possibilidade então de carregar vários fecheiros. Antes de mais eu vou fazer aqui uma task de Execute SQL Server. Este Execute SQL Task vou colocá-lo aqui e vou fazer um truncate. Vou configurá-lo, dizer que a connection é do tipo OLEDB e que vai utilizar a connection que defini anteriormente e o statement é truncate table tests. Portanto, não vou ter output, vai ficar tal e qual aqui está, não tenho result set. Deixem-me ver se corre tudo bem. Está a iniciar a execução. E entretanto eu vou aqui verificar então se os dados são carregados e cá está. Se eu executar novamente, ele não vai carregar duas vezes os dados, vai apenas manter uma porque faz o truncate antes de fazer o carregamento dos dados. Eu quero fazer o carregamento dos dados múltiplas vezes, então vou utilizar aqui este container que é um for each loop container. Vou-lhe dizer que o tipo de coleção que vou utilizar é o file enumerator. Ok, vou apontar para o folder onde tenho os meus ficheiros, que é aqui o folder teste, e vou dizer que quero ler todos e que o valor que vou passar é o full qualified name. O que é que isto vai fazer? Vai fazer que este for each percorra o folder e execute todas as tasks cá dentro para cada item que encontrar dentro deste folder. Para eu passar o nome do fecheiro para então os itens que eu aqui tiver dentro, eu preciso fazer uso aqui de uma variável. Vou criar aqui uma variável que lhe vou chamar file name e vou dizer que é a nível de package e vai ser do tipo string e vou pôr aqui já à partida o valor
grande porque o tamanho desta variável é dado aqui dentro do Integration Services aqui pelo tamanho da string que eu puser aqui. Ok? Não havia dúvidas. Pronto. Ela por omissão tem este valor. E agora o que eu quero é arrastar esta shape aqui para dentro. Para isso tenho que quebrar aqui a ligação, arrastá-la aqui para dentro. E agora vou ligar o truncate e vou aqui à minha data flow. E o que nós precisamos de fazer é de... Portanto, este item vai ser executado duas vezes, que ele vai... só que como eu fiz play, só que como eu estou a apontar sempre para o meu fecheiro aqui, o que ele faz é ler duas vezes esse fecheiro e eu neste momento estou com os dados duplicados do primeiro fecheiro. Eu não quero isso, eu quero é que para cada fecheiro que encontro cá dentro, ele leia desse novo fecheiro que encontrou. Para isso, eu preciso aqui, para este flat file source, que é comandado aqui por este Connection Manager, preciso passar o valor daquela variável. Como é que eu faço isso? Venho aqui à edição dele. Aliás, vamos aqui antes às expressões. E o que eu quero dizer é que o valor da connection string, se repararem, a connection string é a propriedade que tem o nome do fecheiro. O valor desta connection string vai ser nada mais nada menos do que o valor da variável que eu acabei de criar, que se chama filename. Tenho que arrastar aqui para baixo. Lá está o valor por omissão, garantir que está aqui, ok. E então, para cada iteração que ele faz aqui, ele vai fazer o setting do valor da variável para o nome completo do fecheiro. E cada vez que ele chega aqui ao flat file source e pede o fecheiro através do Connection Manager, ele executa esta expressão, substituindo a propriedade connection string pelo valor da variável. Conseguindo eu agora ler os dois fecheiros, se tudo correr bem. Eu fiz play, se tudo correr bem, vou então ter a leitura dos dois fecheiros, vamos ver. Não estou a ter a leitura dos dois fecheiros, deixem-me perceber porquê. Ok, está, data flow, o flat file source, o connection manager, tem então o valor na expressão, tem o valor da variável. Ok, por isso é que eu geralmente utilizo este tipo de projetos para me ir relembrando das diversas coisas. O que se está a passar é que neste for each loop container eu preciso indicar qual é o valor, ou como é que eu estou a guardar, ou onde é que eu estou a guardar os valores que são lidos pela coleção. Porque eu já disse aqui que é um for each file enumerator. Já disse que ele vai procurar dentro deste sítio todos os fecheiros que lá estão e vai passar o full qualified name, mas não fiz o mapeamento para a variável file name do único index que este tipo de enumerador tem, que é colocar na variável o valor do full qualified name neste caso. Pronto, neste momento, em princípio, o caminho está todo percorrido e eu já li, posso fazer um bocadinho de debugging aqui ou então vir aqui e ver que já estou a ler os dois fecheiros. Ok? Então, esta é uma forma simples de nós reentrarmos e colocarmos novamente os interesses a funcionar, e relembrarmos algumas das coisas. Portanto, criação de uma variável onde eu guardo o valor do for each loop e dentro, depois do data flow, eu no Connection Manager, para cada vez que executo, passo-lhe o valor desta variável. Esta é uma forma rápida de recordar e de colocar novamente a funcionar os Integration Services e pronto, e a partir daqui experimentar e relembrar todas as restantes tasks e tarefas e transformações que posso fazer dentro dos packages. Boa sorte para a implementação de Integration Services.